Olá pessoal, meu nome é Newton Júnior e você está no NED, Núcleo de Estudo da Doutrina dos Espíritos, uma realização do Lar Espiritual Ciar José, supervisão do nosso querido José Ferro e produção da JM Vídeos. E como você sabe, o NED está em 2 formatos, presencialmente todas as quintas-feiras às 19 horas, aqui na rua Evaristo da Veiga 266, no Campo Grande, em Santos. E nas quintas-feiras presencial, nós estamos estudando, fazendo um estudo sistematizado de toda a jornada do Espírito, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, como tudo isso aconteceu, como está acontecendo, de uma forma bem tranquila, de uma forma muitas vezes divertida, onde todos nós fazemos uma reflexão, damos opiniões, divergimos, como tem que ser. Ou seja, de uma forma bem descontraída. Porque afinal de contas, o NED é meu, o NED é seu, o NED é nosso. Mas também temos, como no dia de hoje, quinzenalmente, às 20 horas, trazendo a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. E nessa continuidade, nós estamos estudando o capítulo 10, ainda a Lei de Liberdade. E hoje nós vamos estudar o item 5, o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio? Eu tenho. Nós temos? Temos. E vamos ver como é que funciona. Vamos ver o que os espíritos responderam ao nosso querido Allan Kardec, o nosso codificador. Bora lá? Vamos ver um filminho. Livre-arbítrio. Perguntas 843 a 850. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O homem goza de livre-arbítrio desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que a sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo à prática de atos repreensíveis, e nisso será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível desde que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O organismo não exerce alguma influência sobre os atos da vida? Caso haja essa influência, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria, que pode dificultar as suas manifestações. Daí porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. O instrumento, porém, não confere a faculdade. Aliás, é preciso que se distingam as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem um instinto do assassínio, seguramente é seu próprio espírito que o possui e lhe transmite, e não os seus órgãos. Aquele que aniquila o pensamento para ocupar-se apenas da matéria, torna-se semelhante ao bruto, e ainda pior que este,
pois não pensa mais em se prevenir contra o mal. É nisso que incorre em falta, visto que assim procede pela própria vontade. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que em outra existência tenha sido fútil e orgulhoso, ou possa ter utilizado mal as suas faculdades. Esse espírito poderá renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mau rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre por efeito desse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É aí que está a ação da matéria. A aberração das faculdades intelectuais pela embriaguez servirá de desculpa aos atos reprováveis? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, assim como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que ele. A posição social não constitui às vezes para o homem um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos pouquíssimos esforços que fazeis para superar os obstáculos. O livre-arbítrio. Desde a Era da Razão, alguns milênios atrás, quando nós passamos aquele período do primitismo, né, onde nos tornamos homens erectos, e com a vinda, com o advento do conhecimento trazido por espíritos de outras constelações, as nossas decisões começaram a ficar por nossa conta. Como já era anteriormente, porém ainda éramos tutelados, né? Até o momento, como toda criança, não é assim que funciona? A criança, à medida que ela vai crescendo, quando ela nasce, né, no útero da mãe, ela depende exclusivamente da mãe. Ela tem sua parte orgânica em funcionamento que depende dela. A parte orgânica depende dela. O crescimento do feto depende dele. Mas depende muito mais da mãe, do que a mãe se alimenta, os sentimentos da mãe, que é importante. A gente pensa que não, mas os sentimentos da mãe, os pensamentos da mãe. E isso também interfere no crescimento dela, mas até esse momento ela depende muito mais da mãe do que dela. E quando nasce, vocês sabem, né, aquela coisinha linda, maravilhosa, ela começa a depender também da mãe, mas já tem as suas vontades, né? Seus desejos, ela pede a hora de se alimentar, a hora que tem que fazer as suas necessidades, e à medida em que ela vai crescendo, o seu livre-arbítrio vai aumentando, que algumas coisas que ela não gosta, a gente sabe disso, a criança, a partir principalmente dos 2, 3 anos de idade, as coisas que ela começa a demonstrar o que ela gosta, o que ela não gosta de fazer, né? Mesmo que muitas vezes não seja o ideal para ela, mas ela já impõe sua vontade, e principalmente nos dias de hoje, vocês concordam? Crianças hoje em dia se impõem muito mais do que antigamente. E elas começam a tomar decisão, e isso vai até os 7 anos de idade, onde ela começa a se enquadrar nesse processo do livre-arbítrio, que é quando, aos 7 anos de idade, segundo a doutrina dos espíritos, ela já está começando a encarnar verdadeiramente, onde seu cérebro está formado. A gente fala 7, 8, depende muito do espírito, né? Da condição do espírito, da necessidade do espírito. É quando o cérebro está formado e o espírito começa a ter consciência
verdadeiramente no seu estado de encarnação. Ele já começa a se libertar um pouquinho da sua vivência espiritual, porque até aos 7 anos de idade, a vivência espiritual que nós passamos no mundo da erraticidade, né? Erraticidade é o nome que se dá para quando estamos no mundo espiritual. Nesse momento existe um intercâmbio. Nós estamos nessa fase até os 7 anos de idade, a criança está ora lá, ora cá, ora lá, ora cá, né? Tipo assim, o espírito está em comunicação, em contato. Tanto é que vocês sabem que algumas crianças dizem que viram vovó, viram titio, que tem amiguinhos, né? Que brincam com os amiguinhos invisíveis. Então são aquelas amizades que ela tinha na espiritualidade e que continuam tendo ainda. Existe a visita deles, ainda continuam tendo, até o momento em que, com a tomada da consciência, né, material, que é quando aos 7, 8, 9 anos de idade tem a tomada das necessidades, das responsabilidades materiais, começa a existir esse bloqueio, assim podemos dizer, dessa conexão com o mundo espiritual. E aí ela começa, a partir daí, as tomadas de decisões, né, as responsabilidades materiais, estudos, não é? Família, ela percebe o ambiente que as envolve, começa a avaliar as suas necessidades para poder transitar nesse mundo material, começa a perceber a sua importância na família, os seus dissabores na família, a sua interferência na família, as necessidades escolares, as conexões com aqueles que são afins com eles, ou até aqueles que os divergem. Então, nesse momento, o cérebro começa a criar um fator, um vetor, né? E aí a gente começa realmente a tomar consciência desse processo reencarnatório até os 12 anos de idade. Que os 12 anos de idade, aí já é um outro processo reencarnatório, que é quando o espírito verdadeiramente está reencarnado. É onde o espírito traz o seu caráter, o verdadeiro caráter do espírito, que não depende dos pais, não depende da sociedade, não depende da escola, porque ele vai trazer reminiscências de toda uma existência onde ele aprendeu, onde ele acertou, onde ele errou, e nesse processo de acerto e erro, o que ele avaliou e aonde ele quer ressignificar. E aos 12 anos, a gente fala 12 anos, gente, mas não é 12 anos cravado, né? Pode ser 11, pode ser 12, pode ser 13, pode ser 15, alguns 16, 17, depende de cada um de nós. Mas que há essa incorporação, se pode dizer, tomada de consciência, né? Total tomada de consciência de seu processo reencarnatório, do seu projeto reencarnatório. Aí o espírito, nesse momento, começa a avaliar tudo aquilo, aquela bagagem que ele traz, as responsabilidades que eles têm para com ele, principalmente para com ele, a responsabilidade do seu projeto de ressignificação, seu projeto evolutivo, a tamanha importância dessa sua reencarnação, ele avalia junto com aquilo que a personalidade que foi colocada e muitas vezes até imposta pela família, pela sociedade, pela escola, pelos grupos, fazer com que essa fusão comece a criar um momento de turbilhão, cria um turbilhão do que aquilo que ele é com aquilo que ele estava. E nesse turbilhão sempre existe um processo de conflito. Por isso que muitas vezes eu escuto muito mães, pais, que dizem o seguinte: puxa vida, meu filho mudou do água para o vinho. Ele era assim, agora está assado.
ou era assado, agora está assim. Porque é o momento em que ele toma conta de si. É o momento que ele não depende mais, consciencialmente, que eu estou falando, né? Estou falando a nível de decisão, a nível de consciência. Ele se acha independente da sociedade. Ele acha independente da família. Por isso que existem muitos conflitos que o jovem começa a se impor para com os pais. Muitas vezes os jovens se tornam agressivos por não aceitar aquela opinião e os pais por não saber administrar esse processo de mudança, por falta não só de conhecimento, mas de sensibilidade, porque também estão passando por períodos difíceis, criam um conflito geracional entre a geração do pai e a geração do filho. E isso não facilita muito, não, esse processo do pré-adolescente. E fazem muitas vezes adolescentes revoltados. Adolescentes que querem agredir a sociedade para chamar a atenção. Porque sentem-se abandonados emocionalmente. E todos nós, quando nos sentimos abandonados emocionalmente, nós queremos, de alguma maneira, chamar atenção. Isso é coisa do inconsciente, viu? Loucuras do inconsciente. Então, nesse processo que nós vivenciamos, aí o livre-arbítrio está muito, muito intensificado. Porque eu tenho livre-arbítrio na minha tomada de decisão, ninguém pode me impedir. Porque a única coisa que eu sou verdadeiramente dono é das minhas atitudes. Porque se eu estou no lar e não tenho condições de me manter, eu sou obrigado, muitas vezes, a aceitar aquelas imposições. Se eu estou no trabalho, se eu consigo um trabalho, mesmo que não me agrade, eu sou obrigado a tomar certas atitudes e posturas que não é do meu agrado. Muitas vezes eu, principalmente jovem ou adolescente, eu me violento emocionalmente para fazer parte de um grupo para ser aceito. Às vezes o jovem nem concorda com a atitude daquele grupo de amigos, mas foi aquele grupo que o aceitaram. Ou melhor, ele se moldou ao grupo. Muitas vezes ele não se adapta àquele grupo, mas de todos aqueles o que ele conseguiu ser aceito. Então é uma violência emocional. Ele não é assim, ele está assim. Seja na família, seja no trabalho, seja nos grupos, né, sociais. E isso todos nós, e a partir daí todos nós começamos a nos violentar emocionalmente, criando lesões. E dessas lesões vêm os surtos. Por isso que hoje nós sabemos como é que está a nossa sociedade. E aí, como eu costumo dizer para mim mesmo e para vocês, é a falta de Deus. É a falta de Jesus. Nós nos afastamos de Jesus porque a nossa busca é tão grande em ter que esquecemos de ser. Ser tudo aquilo que nós verdadeiramente somos. Nós somos seres maravilhosos, amorosos, fraternos, solidários. Nós somos. Porque somos a semelhança de Deus. Somos a semelhança de Deus. E isso não é apenas a doutrina dos Espíritos que nos dizem isso, não. São todas as filosofias, todas as religiões falam isso, cada um ao seu modo, cada um a sua linguagem. A igreja, né, os testamentos, Adão, né, que é a simbologia do homem, da nossa chegada ao planeta,
ele é a semelhança de Deus. Deus fez ele a sua semelhança. E automaticamente a mulher é uma consequência, quando, né, pela mitologia, né, pela ideologia, ele é tirado da costela do homem, ou seja, deu uma continuidade. A doutrina dos espíritos tem outra linguagem, e tantas outras têm uma linguagem, né? Sobre cada um diz que nós respeitamos todas. O importante é que todas elas tenham a finalidade e a pretensão de nos levar em contra ao que somos. Levar-nos de encontro aos braços de Deus, aos seus ensinamentos, através de Jesus. Então, nesse processo, o fator importante para tudo isso, gente, é o livre-arbítrio. Porque existem muitas filosofias, muitas religiões que impõem a palavra de Deus de uma forma, de uma linguagem tribal. Porque muitas das nossas religiões, elas têm uma linguagem tribal. O meu Deus é melhor que o seu Deus. Não é verdade? Então, essa é uma linguagem nossa, humana, da necessidade de nós fortalecermos a nossa fé. E até isso nós temos o livre-arbítrio de escolher a religião, a filosofia que nós queremos. Até isso nós temos o livre-arbítrio de dizer que o meu Deus é melhor do que o seu Deus. Até nisso nós temos o livre-arbítrio de vingar, de se impor, de dominar, de conquistar em nome de Deus. Em nome de Deus nós já matamos. Em nome de Deus nós já tivemos a Inquisição, as cruzadas. Até isso nós temos essa liberdade de escolher pelo livre-arbítrio. Porém, da mesma forma que nós percebemos que temos essa liberdade, nós temos que responder por ela. Então, que nós possamos aproveitar esse momento em que a humanidade está sedenta de encontrar o caminho da felicidade, que está sedenta de descobrir qual é a fórmula para ser feliz, que a gente possa, um segundinho, apenas um minuto, 2 minutos de nossas vidas, corrida do dia a dia, dos afazeres, um momentinho, pode ser durante o banho, né? Que é o momento que nós temos que parar, não temos como trabalhar, né? Enquanto a gente se ensaboa, que a gente possa parar, respirar fundo e fazer uma pergunta para nós, para que podemos obtermos a resposta daquilo que necessitamos para ser feliz. Perguntar para Jesus: o que queres que eu faça para eu ser feliz? Porque é o que Ele quer. Ele quer que eu, você, nós sejamos felizes, porque Ele nos ama. E nos ama muito. E com certeza, tenho certeza absoluta que nós obteremos a resposta. Lembre-se, todo o universo conspira em nosso favor, para que todos os dias, sobre todos os pontos de vista, possamos ser felizes. Se você gostou do tema de hoje, se inscreva em nosso canal, adicione o sininho para receber mais e mais informações do NED, Núcleo de Estudo da Doutrina dos Espíritos. Dê um like para fortalecer o nosso canal. Mande uma mensagem dando a sua opinião,
fazendo perguntas, dando opiniões, né? Será muito bem-vindo as suas opiniões. E que nós possamos nos ver daqui a 15 dias, na quinta-feira à noite. E o nosso agradecimento, que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus lares. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.